Fala, flamenguista! No vídeo de agora nós vamos falar de todos os preparativos do Flamengo para o clássico contra o Botafogo e falar também dos jovens que foram convocados para a seleção sub-20. Ou seja, vou deixar você por dentro das principais notícias do clube mais querido do Brasil agora. Então já deixa o seu like nesse vídeo porque eu cheguei com o seu resumo diário de Flamengo. Aliás, se você está assistindo esse vídeo aqui e ainda não é inscrito no canal, o que está faltando para você se inscrever? Não custa nada, é só clicar no botão inscreva-se aí, ajuda a gente aqui a crescer. Nós tentamos bater os primeiros 800 inscritos, tá faltando pouco, você pode ajudar nessa. Em contrapartida, você recebe resumos diários do Flamengo com as principais notícias para você não perder o seu tempo, ficar perdido na internet. Acompanha o nosso canal aqui que eu tenho certeza que você vai gostar das nossas informações resumidas para você. E não esquece, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, falando aqui do extracampo, né? Antes da gente falar aí das dificuldades que o Felipe Luiz vai ter para escalar o time do Flamengo para o clássico contra o Botafogo já começou chorando, emitiu uma nota para reclamar da divisão dos ingressos para esse clássico que vai acontecer no Maracanã, né? O Flamengo liberou 2.000 ingressos que o Botafogo já esgotou, mas o Botafogo queria 10% da carga total. A verdade é que o Flamengo, vendo que o Botafogo não lota nem o Nilton Santos, nem o Engenhão, o Flamengo pediu autorização do BEP para dividir o setor sul em dois. Então vai ser como se o Flamengo estivesse jogando contra um time de fora do Rio. Aquela parte do sul que fica mais perto da oeste ficaria a torcida do Botafogo e a outra parte mais perto do leste o Flamengo vai vender para os seus torcedores. O BEP aprovou isso e o Botafogo ficou chateado porque queria uma carga maior. Mas o Botafogo, quando joga em casa, jogou contra o Internacional, um jogão, meteu 4-0, não tinham nem 10 mil pessoas no estádio, e aí quando jogar no Maracanã ele quer mais ingresso para quê? Para não vender e ficar um espaço lá. O Flamengo é o dono do mando de campo, o Flamengo quis vender. Nesse momento, para você ter uma ideia, 40 mil ingressos já estão vendidos, ou seja, promete aí um Maracanã casa cheia para esse clássico que merece, né? Então o Botafogo aí chorando à toa, sempre tentando atrapalhar por fora, né? Mas em campo é o que nos interessa. E falando de campo, o Alan já está confirmado que está fora do jogo. O Pulgar, que ainda vai ser reavaliado na reapresentação do time no domingo. O Flamengo não tem mais concentração, os jogadores não dormem, eles se apresentam na manhã, tomam café, almoçam todos juntos, e aí nessa reapresentação no domingo, o Pulgar vai ser reavaliado. É muito pouco provável que ele não vá para o jogo, porque além de não forçar o jogador, ele não chegou nem a ir para campo nesses treinamentos que teve essa semana. Inclusive, nesse sábado, ele também não foi a campo. Então, assim, vai ser reavaliado, mas mais por uma questão de praxe do que pela possibilidade de ir para o jogo. Lembrando que o Plata também não vai para o jogo, porque está com edema ósseo, e o Gerson está suspenso por conta da expulsão. Ou seja, o Flamengo tem aí um meio-campo com uma interrogação, né? Um asterisco aí para o Felipe Luiz. Ele pode escalar o Everton Araújo, né? Como o jogador da posição ao lado do De La Cruz, que vai ficar um pouco mais solto, ou ele pode improvisar o Léo Ortiz ali e deixar o Danilo na zaga, lembrando um pouco do que o Tite fazia com o Léo Ortiz. Na minha opinião, ele vai botar o Everton Araújo, né? É um garoto da posição, ele gosta muito, apesar de alguns torcedores não gostarem, né, do Everton Araújo, a gente percebe que o Felipe Luiz dá uma chance para esse garoto, ele confia no garoto e ele é da posição. Ele não tem as características dos nossos volantes que saem para o jogo, que armam a jogada, mas é um jogador que sabe jogar nessa posição, né? Afinal de contas, tem que valorizar também a posição do jogador, porque senão você termina mandando que recado, né? Eu acho que é o que o Felipe Luiz vai fazer. Lembrando que o Palmeiras joga contra o Bragantino, né? Então é um jogo muito importante para o Flamengo, porque acontece esse jogo no mesmo horário, o Bragantino está abaixo do Flamengo e o Palmeiras está acima. Então o Flamengo de olho nesse jogo, porque dependendo do resultado, o Flamengo termina contra o Botafogo e vira líder. E outro jogo importante também é o Clássico Mineiro, que vai acontecer depois do Clássico Carioca, às 8h30 da noite desse domingo, que é Cruzeiro e Atlético Mineiro. Lembrando que o Cruzeiro também está abaixo do Flamengo, então o Flamengo não pode tropeçar para não perder posição nessa briga aí, já que o brasileiro é prioridade. Mudando um pouco de assunto aqui para finalizar o nosso vídeo, falar dos 5 jogadores da base do Flamengo que foram convocados para a seleção brasileira. Calma que não é a seleção brasileira do Carlo Ancelotti, é a seleção
do Sub-20. O Carlos Ancelotti pode até tirar muitos jogadores do Flamengo, ele já deu uma entrevista dizendo que quer acompanhar o Campeonato Brasileiro, inclusive as divisões do Campeonato Brasileiro, para entender melhor. Ou seja, se seguir a linha do Dorival de chamar muito jogador do Flamengo, o Flamengo vai perder muitos jogadores aí na próxima data FIFA, até porque ele vai ser orientado pelos gerentes de futebol, né, que é o Rodrigo Caetano e o Juan, sobre as últimas listas do Dorival. Ele deve manter ali a coerência. Então, esperamos que não afete tanto o Flamengo, mas aí falando desses 5 jogadores, são eles da base: Lucas Furtado, goleiro; Iago, zagueiro; João Vitor, zagueiro; Ryan, meio campo, e o Matheus Gonçalves também. O Flamengo tem esses jogadores aí, como o Iago, o Lucas Furtado, por exemplo, que é um goleiro. Ele é o goleiro titular do Flamengo, que vai jogar o Mundial contra o Barcelona em agosto, né? O Flamengo foi campeão contra o Palmeiras, joga a final contra o Barcelona, o campeonato mundial, que o Flamengo já é campeão. Ano passado ganhou do Olympiacos da Grécia, quando o Felipe Luiz era o técnico. Esse jogador, ele é destaque, assim como o Iago, como o João Vitor. São jogadores que vêm jogando muito bem na seleção sub-20, mas o Flamengo não quer liberar nem o João Vitor e nem o Matheus Gonçalves, porque esses jogadores estariam na lista, na pré-lista, né, do Super Mundial de Clubes. Muita gente se perguntando se essa é uma boa escolha, porque o Felipe Luiz tem levado alguns jovens, mas não tem colocado em campo. O próprio Matheus Gonçalves só entrou faltando 4 minutos no último jogo contra a LDU. Então não ganha visibilidade, né? Já na seleção brasileira, com certeza ele seria o titular, e assim o Flamengo consegue ganhar vitrine para esse jogador, para depois tentar vender ele na janela do meio do ano, já que ele não está sendo utilizado. Então existe essa dúvida aí, mas parece que o Boto não quer liberar esses jogadores. Lembrando que o Sub-20 não é obrigado a liberar, então o Flamengo pode bater o martelo simplesmente e negar essa convocação. Mas parte desses jogadores vão estar aí nesse Mundial, como eu disse, em agosto, né? Deixa a sua opinião sobre isso aí. O que você acha? Você acha que o Matheus Gonçalves é o momento do Flamengo liberar ele para a seleção, para ele ganhar um pouco mais de rodagem, um pouco mais de vitrine? Ou você acha que o Flamengo está certo em não liberar esse jogador para tentar colocar ele em forma para o Mundial? Deixa aí nos comentários, né? Galera, as principais notícias do Flamengo de hoje são essas. Tem outras notícias aí sempre correndo, então quando você tiver que acompanhar alguma coisa, segue a gente também no TikTok e no Instagram, que lá a gente posta notícias um pouco mais curtas, rapidinhas, só para você se manter antenado, beleza? As notícias de hoje são essas, então curte aí, comenta, compartilha esse vídeo para outro flamenguista que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Se você assistiu o vídeo até aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí para dar uma força pra gente. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!